questão é típica de concurso. Observe bem a pergunta. Assinale um X na oração onde o se funciona como partícula apassivadora. Bem, antes de irmos para as alternativas, vamos ver um detalhe. Toda vez que existir um verbo transitivo direto e ele estiver acompanhado da partícula se, esse se, ele funciona como partícula apassivadora. Eu consigo transferir esta frase para a voz passiva. E quando que um verbo é transitivo direto? É quando você fizer a pergunta o que para o verbo. Por exemplo, eu comprei. Aí você faz a pergunta, o que? Toda vez que você fizer essa pergunta, o que para o verbo é transitivo direto. E se o verbo é transitivo direto e ele estiver acompanhado da partícula se, o se funciona como partícula apassivadora. Um outro detalhe é quando o verbo for transitivo indireto. Se esse verbo transitivo indireto ele vier acompanhado do se, esse se ele tem outra função, de índice de indeterminação do sujeito. Recapitulando, se o verbo é transitivo direto e ele vier acompanhado da partícula se, o se funciona como partícula apassivadora. E o verbo é transitivo direto quando você fizer a pergunta o que para o verbo. Quando o verbo for transitivo indireto, quando você fizer a pergunta de que para o verbo. Por exemplo, Maria precisa. Aí vem a pergunta, de que? Toda vez que você fizer a pergunta de que para o verbo é transitivo indireto. Ou seja, verbos que pedem preposição. Se esse verbo transitivo indireto vier acompanhado da partícula se, ele funciona como índice de indeterminação do sujeito. Portanto, com essa revisão, vamos agora para as opções. Assinale a opção onde o se funciona como partícula apassivadora. O primeiro passo, encontrar os verbos. Temos aqui a partícula se, temos aqui o verbo em questão. O verbo em questão é o verbo trata. Eu tratei. A pergunta, de que? Nota que aqui temos uma preposição. Verbos transitivos indiretos pedem preposição. Portanto, já sei, o verbo tratar neste caso, ele é um verbo transitivo indireto. Se ele é um verbo transitivo indireto, o se funciona como índice de indeterminação do sujeito. Portanto, a opção A, o se funciona como índice de indeterminação do sujeito. Portanto, não funciona como partícula apassivadora. Portanto, a opção A é falsa. Opção B, sabe-se de um amor leal. Mais um caso, temos aqui a preposição de. Se pede preposição, sabemos que o verbo é um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto pede preposição. E se um verbo transitivo indireto vier acompanhado da partícula se, ele não funciona como partícula passivadora. Ele funciona como índice de indeterminação do sujeito. Portanto, o se, neste caso, funciona também como índice de indeterminação do sujeito. Na letra C, discutiu-se o projeto. Eu discuti. Aí vem a pergunta, o quê? Toda vez que fizer a pergunta o que para o verbo é transitivo direto. Portanto, este verbo é um verbo transitivo direto. Um verbo transitivo direto ligado à partícula se, ele funciona como partícula apassivadora. Então, neste caso, temos o se como a partícula apassivadora. Portanto, seria a opção correta, letra C. Agora, por que a opção D está incorreta? O homem limpou-se. Neste caso, o se, ele funciona como pronome reflexivo. Por quê, professor? Porque ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. O homem limpou-se, ele mesmo se limpou. Portanto, a opção D, o se, funciona como pronome reflexivo. Recapitulando. Opção A, o se funciona como índice de indeterminação do sujeito, porque o verbo é transitivo indireto. Letra B, sabe-se de um amor leal. O se também funciona como índice de indeterminação do sujeito, porque temos aqui um verbo transitivo indireto. Na opção C, discutiu-se o projeto. Discutir é um verbo transitivo indireto. E verbo transitivo indireto ligado à partícula se funciona como partícula passivadora. E na opção D, o homem limpou-se. O se funciona como pronome reflexivo, porque ele pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Interessante, né? Gostou dessa dica? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos, printa e não erre mais.